Fala pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estar iniciando a discussão acerca de variáveis aleatórias contínuas, que é uma consequência natural de toda a discussão que a gente fez acerca de variáveis aleatórias discretas. E nesse capítulo, a gente vai estudar modelos probabilísticos para variáveis aleatórias contínuas, ou seja, são variáveis para as quais as suas realizações pertencem a um intervalo de números reais. Logo, a definição dada no capítulo anterior para a variável aleatória discreta precisa ser ligeiramente modificada. Uma função x definida sobre um espaço amostral ômega e assumindo valores num espaço de números reais é dita uma variável aleatória contínua. Bem, nesse primeiro exemplo, vamos supor que nós temos o ponteiro do segundo de um relógio mecânico e que ele pode parar a qualquer momento devido à bateria descarregar. E vamos indicar por x, esse x aqui que eu estou indicando, como o ângulo que o ponteiro forma com um eixo imaginário que passa pelo centro e pelos números 12 e 6, conforme essa figura. E medindo esse ângulo x em graus, e lembrando que o nosso ponteiro ele deve dar 60 saltos, ou seja, ele dá um salto em cada segundo e assim completa uma volta. E a gente acredita que esse ponteiro vai ter uma probabilidade igual de parar em qualquer ponto. Então, a variável aleatória x ela vai ter uma distribuição uniforme discreta com função de probabilidade dada na tabela mostrada do slide anterior e representada graficamente nessa figura 7.1. Ou seja, o grau 6, 12, 18 e assim por diante terão a mesma probabilidade de ocorrência, o que acaba configurando em uma distribuição uniforme discreta para a variável desse nosso exemplo. Agora, considerando o mesmo problema anterior, porém na perspectiva de um relógio elétrico, para o qual o ponteiro dos segundos se move de forma contínua, a gente necessita de um outro modelo para representar a variável aleatória x. Primeiro, observem que o conjunto dos possíveis valores de x não é mais um conjunto discreto de valores, pois x pode assumir qualquer valor no intervalo que vai de 0 até 360 graus. E, em segundo lugar, como no caso de um relógio mecânico, a gente continua a acreditar que não existe uma região de preferência para o ponteiro parar quando a bateria desse relógio descarregar. E percebam que como existem infinitos pontos nos quais o ponteiro pode parar, cada um com igual probabilidade de ocorrência, se a gente fosse usar o mesmo método usado para a variável aleatória discreta uniforme, cada ponto teria probabilidade de ocorrência igual a zero. Assim, acaba não tendo muito sentido a gente falar na probabilidade de que um ângulo x seja igual a um certo valor, pois essa probabilidade da nossa variável x vai ser sempre igual a zero. Entretanto, a gente pode determinar, de outro lado, a probabilidade de que x esteja compreendido entre dois valores quaisquer, ou seja, de que x esteja contido dentro de um intervalo. Por exemplo, usando a figura 7.1 mostrada anteriormente como referência, a probabilidade de o ponteiro parar no intervalo compreendido entre os números 12 e 3 é de 1/4, apenas pelo fato de que esse intervalo corresponde a 1/4 do intervalo total. Portanto, a gente pode escrever que a probabilidade de x estar contido no intervalo que vai de 0 graus até 90 graus é de 1/4. Do mesmo modo, a probabilidade de x pertencer ao intervalo que vai de 120 graus até 150 graus é de 1/12, pelo fato de esse intervalo corresponder a 1/12 do intervalo total que vai de 0 até 360 graus. E percebam que, por menor que seja o intervalo, sempre a gente pode calcular a probabilidade de o ponteiro parar num ponto qualquer desse intervalo. E é fácil verificar que, nesse caso, dado dois números, A e B, tais que A e B estão contidos no intervalo que vai de 0 até 360 graus, porém B é estritamente maior do que A,
Então, a probabilidade de x pertencer a um intervalo que vai de A até B é de B menos A sobre 360 graus. E através da divisão do intervalo de 0 até 360 graus, em vários subintervalos, a gente pode construir um histograma para as probabilidades da variável aleatória x. Ou ainda, a gente pode fazer com que esses intervalos sejam cada vez menores, tendendo a zero, podendo assim construir um histograma alisado da variável aleatória x, apresentado na figura 7.3. Portanto, o histograma alisado da figura 7.3 corresponde à seguinte função, que essa função ela vai ser igual a zero se x for menor do que 0 graus, ela vai ser igual, por exemplo, a 1 sobre 360 graus, se x pertencer a esse intervalo que vai de 0 até 360 graus, e 0 se x for maior do que 360 graus. E como vimos na construção de histogramas, a área que corresponde ao intervalo que vai de A a B e abaixo da função f de x vai corresponder à probabilidade de a variável estar entre A e B. Isso, matematicamente, é expresso por meio da integral da função compreendida entre A e B, pois a integral definida de uma função entre dois pontos determina a área sob a curva representativa da função, que é compreendida entre dois pontos. E essa função f de x é chamada função densidade de probabilidade, ou FDP, que é uma notação que a gente vai utilizar de agora em diante. E podemos construir, assim, vários modelos teóricos para diversas variáveis aleatórias contínuas, escolhendo adequadamente as funções de densidade de probabilidade. E, teoricamente, qualquer função f que seja não negativa e cuja área total sob a curva seja igual à unidade, pode caracterizar, assim, uma variável aleatória contínua. Nesse sentido, esse exemplo 7.2 explora bem o que nós acabamos de ver. Imagine que nós temos uma função f de x que é igual a 2x. E o domínio dessa função vai de 0 até 1. E a nossa f de x vai ser igual a 0 se a realização dessa variável estar fora desse intervalo que vai de 0 a 1. Portanto, vejam que f de x vai ser maior ou igual a 0 para qualquer valor de x, e a área sob o gráfico de f de x acaba sendo unitária. Logo, essa nossa função pode representar a função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua x. E para esse caso, percebam que a probabilidade de a nossa variável aleatória x estar no intervalo que vai de 0 até 1 meio vai ser igual à área do triângulo com base 1 meio e altura 1. Esse triângulo rachurado nessa figura 7.4. Logo, a probabilidade de análise vai ser dada por base do triângulo, 1 meio, vezes altura 1, dividido por 2, que vai ser igual a 1 quarto. Observamos, então, que a probabilidade de essa variável aleatória assumir um valor que pertence ao intervalo que vai de 0 até 1 meio acaba sendo menor do que a probabilidade de a nossa variável aleatória assumir um valor pertencente ao intervalo que vai de 1 meio até a unidade. E aproveitando o ensejo, uma vez que nós calculamos essa área que vai de 0 até 1 meio, que vai ser igual a 1 quarto, ou seja, a probabilidade de a nossa variável pertencer a esse intervalo é igual a 1 quarto. E como toda essa probabilidade é igual a 1, a probabilidade de a variável aleatória pertencer ao intervalo que vai de 1 meio até a unidade acaba sendo de 3 quartos, pois 3 quartos mais 1 quarto acaba sendo igual à unidade, ou seja, a probabilidade de todo o espaço amostral acontecer. Nessa seção, iremos estudar o valor médio de uma variável aleatória contínua. E do que foi visto até aqui, a gente deduz que qualquer função f não negativa, tal que a integral de menos infinito até mais infinito de f de x igual a 1
define uma variável aleatória contínua x, ou seja, cria um modelo teórico para as frequências relativas de uma variável aleatória contínua. E vimos também que a área que fica compreendida entre dois valores, a e b, da abscissa x, sendo b estritamente maior do que a, sob a curva representativa de f de x, nos dá a probabilidade ou a proporção, a frequência relativa teórica da variável pertencer a esse intervalo limitado por esses dois valores. E usando o conceito de integral, a gente pode escrever que a probabilidade de x pertencer ao intervalo que vai de a até b é dado pela integral definida de a b de f de x dx. Vamos considerar agora a variável aleatória x, que tem uma FDP, f de x, e dois pontos a e b bastante próximos um do outro, porém sendo b estritamente maior do que a. Então, essa diferença b menos a, que nós estaríamos chamando de h, é bem pequena. E vamos considerar x0 como o ponto médio desse intervalo que vai de a até b. E a gente observa, então, que a figura 7.5 é fácil verificar que a probabilidade de a nossa variável aleatória pertencer ao intervalo que vai de A até B é aproximadamente dado pela área desse retângulo com base H e altura F de x0. E é fácil ver que essa aproximação acaba sendo melhorada uma vez que h tende para zero. Vamos dividir agora o intervalo que vai de azão até bzão, onde f de x é maior do que zero, em n partes de amplitudes iguais. Ou seja, a gente vai estar chamando o nosso h, que vai ser a amplitude desse intervalo, de b menos a sobre essas n diversas amplitudes que serão iguais. E vamos considerar os pontos médios desses intervalos que vão de x1, x2 até xn. Ou seja, a gente está dividindo todo esse intervalo que vai de azão até bzão em n intervalos iguais que têm a mesma amplitude. E esses pontos aqui destacados nessa figura são os pontos médios desses n intervalos que têm amplitudes iguais. Vamos agora considerar a variável aleatória yn. E o nzinho é apenas para fazer menção aos diversos pequenos intervalos mostrados na figura anterior. E yn vai assumir valores que vão de x1 até xn, com probabilidades que são iguais a p de zinho, que vai ser igual à probabilidade de yn ser igual a x izinho, e tal probabilidade pode ser aproximada por f de x izinho multiplicado por hzinho. E esse último termo é nada mais nada menos do que a área daquele retângulo mostrado na figura anterior. Dessa maneira, de acordo com a definição geral de esperança matemática, a gente tem que a esperança de yn vai ser igual ao somatório de x izinho p de izinho com i indo de 1 até n, ou seja, nós estamos somando todas as probabilidades daqueles pequenos intervalos mostrados no slide anterior, e isso pode ser aproximado por esse segundo termo, onde p de zinho vai ser igual a esse termo que eu destaquei. E então, a gente vê que a esperança deynzinho acaba sendo uma aproximação da esperança da nossa variável aleatória x. E para determinar a esperança de x com maior precisão, a gente vai ter que aumentar o número daqueles intervalos, diminuindo aquela amplitude dada por hzinho. Ou seja, nós queremos tornar aqueles azinhos e bzinhos cada vez mais próximos entre si, de modo que bzinho seja estritamente maior do que azinho.
Ou seja, nós estamos diminuindo a amplitude. E no limite, quando h tende para zero, a gente tem que a esperança de x vai ser definida por a esperança de x vai ser igual ao limite da esperança de y nzinho quando os intervalos tendem para o infinito, e isso vai ser igual ao limite de x izinho, f de x izinho, multiplicado por hzinho, com i indo de 1 até nzinho, e os intervalos tendendo ao infinito. E da definição geral, a gente tem que, se o limite existe, se esse limite existe, ele vai acabar definindo a integral de x multiplicado com f de x entre os intervalos que vão de azão até Bzão, aquele grande intervalo mostrado naquela figura anterior. Portanto, a esperança de x vai ser igual à integral definida que vai de azão até Bzão de x f de x dx. Vamos retornar para o exemplo 7.1, que abordava o caso do relógio elétrico. Se nós quisermos avaliar a esperança de x para aquela variável aleatória contínua, nós temos que tal esperança vai ser igual à integral definida, que vai de 0 a 360 de x, f de x dx. Lembrando que a nossa f de x vai ser igual a 1 sobre 360, se x pertencer ao intervalo que vai de 0 até 360 graus, e f de x vai ser igual a 0, caso contrário. E avaliando essa integral, a gente tem que a esperança de x vai ser igual a 180, que é o valor esperado devido à distribuição uniforme das frequências teóricas. E como a função f de x é sempre não negativa, a gente pode escrever a esperança matemática como esperança matemática igual a integral definida, que vai de menos a mais infinito, de f de x dx. E a extensão do conceito de variância para variáveis aleatórias contínuas é feito de maneira bem semelhante àquela mostrada no capítulo 6. Lembrando que, conforme o capítulo 6, a gente viu que a variância de x é igual à esperança de x menos esperança de x ao quadrado. Ou seja, é a esperança de x menos a média de x ao quadrado. Que isso, analisando sob a perspectiva de variável aleatória contínua, vai ser igual à integral de menos a mais infinito de x menos esperança de x ao quadrado, f de x dx, que é a mesma coisa que dizer que isso vai ser igual a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. E ainda no exemplo 7.1, se a gente avaliar a variância da nossa variável aleatória contínua, nesse exemplo, a gente tem que a variância de x é a integral definida de 0 a 360, e onde nós tínhamos x, agora nós temos x menos a esperança de x, que nós encontramos no slide anterior, que nós vimos que é igual a 180, isso elevado ao quadrado, f de x dx. E avaliando essa variância, nós temos que a variância de x vai ser dada por 10.800. E o desvio padrão é a raiz quadrada dessa cifra, que vai ser igual a 103,9. Portanto, se a variável aleatória for discreta, nós estamos nesse mundo onde a esperança de x é dado usando somatório, e se for contínua, a esperança de x é dada usando integral e usando a FDP da nossa variável aleatória. Nessa seção agora, a gente vai estudar a função de distribuição acumulada. E dada uma variável aleatória x, com função de densidade de probabilidade f de x, a gente pode definir a sua função de distribuição acumulada f de x do mesmo modo como foi definida no capítulo 6. E no capítulo 6, quando a gente estudou variáveis aleatórias discretas, nós vimos que f de x era dada pela probabilidade de a nossa variável aleatória discreta assumir quaisquer valores até um determinado valor x.
para x, podendo assumir valores de menos a mais infinito. E vê-se facilmente que no caso contínuo, segue que f de x é dado por a integral definida de menos infinito até um valor específico que nós queremos somar todas as probabilidades até esse valor específico de f de t dt, para qualquer número real pertencente ao conjunto dos números reais. Retornemos ao exemplo 7.2, quando nós tínhamos uma FDP que era igual a 2x, se x pertencesse ao intervalo de 0 a 1, e essa FDP era igual a 0 caso contrário. Então, a função de distribuição acumulada dessa FDP vai ser igual a 0. Se x for menor do que 0, ela vai ser igual à integral definida de 0 a x de 2t dt, que vai ser igual a x ao quadrado, se x pertencer ao intervalo de 0 a 1, e a nossa f de x vai ser igual a 1 se x for maior ou igual à unidade. Então, o gráfico de f de x segue abaixo. Ela vai ser igual a 0 se x for igual ou menor do que 0, no caso, e ela vai ser igual a 1 se x for igual ou maior do que a unidade. E a gente vê que a nossa f de x, ela pertence ao intervalo de 0 a 1, ou seja, ela pode ser no mínimo 0 ou no máximo 1 para todo x real. E além disso, é possível mostrar que a nossa f de x, ela é não decrescente e possui duas propriedades, que o limite de f de x, quando x tende para menos infinito, vai ser igual a 0, e vai ser igual a 1 se x tender a mais infinito. E no exemplo 7.6, a gente tem efetivamente que f de x é igual a 0 se x for menor do que 0 e igual a 1 se x for maior ou igual à unidade. E para variáveis aleatórias contínuas, o seguinte resultado é importante. Ou seja, a gente viu que uma vez que a gente integra a nossa FDP, a gente resulta em uma função de distribuição de probabilidade acumulada, e se a gente derivar essa função de distribuição de probabilidade acumulada, a gente retorna para a nossa FDP. Nesse exemplo 7.7, vamos supor que nós temos uma função de distribuição acumulada que ela vai ser igual a 0 se x for menor do que 0, e ela vai ser igual a 1 menos exponencial de menos x se x for maior ou igual a 0. E a nossa função de distribuição de probabilidade acumulada, a gente vai chamar a partir de agora de FDA. E esse f de x é uma FDA de uma variável aleatória x. Então, pela proposição mostrada no slide anterior, como nós temos uma FDA, nós podemos chegar na sua FDP derivando a nossa FDA. Portanto, a nossa FDP, a nossa f de x, ela vai ser igual a 0 se x for menor do que 0, ou seja, basta derivar 0, que é uma função constante, igual a 0, e derivando 1 menos exponencial de menos x, isso resulta a exponencial de menos x, que vai ser a nossa FDP, se x for maior ou igual a 0. E na figura do slide posterior, a gente tem um gráfico dessas duas funções. Notem que nós temos aqui primeiro a nossa FDA, e ela vai ser não decrescente, e ela vai ser igual a 0 se x tender para menos infinito, e igual a 1 se x tender para mais infinito, e a nossa FDP. E notem que se Azinho e Bzinho forem dois números reais quaisquer, nós podemos também enxergar a probabilidade de x pertencer ao intervalo de A até Bzinho, também como a FBA de B,
menos a FDA de A. Por fim, saem 3 exercícios para finalizar a primeira parte da nossa discussão. Tomem uma f de x que vai ser igual a 2 exponencial de menos 2x, se x for maior ou igual a zero, e zero caso contrário. Primeiro, eu peço para vocês mostrarem que essa é um FDP, e depois para calcularem a probabilidade de x ser maior do que 10. Primeiro, lembrem-se de que se a gente integrar uma FDP, a gente vai ter como resultado uma FDA. E se a gente integrar essa FDP de menos infinito até mais infinito, e o resultado for igual a 1, a gente prova que, de fato, essa f de x é uma FDP. Portanto, a integral de 0 a infinito de 2 exponencial de menos 2x dx, isso vai ser, de fato, igual a 1. Portanto, a nossa f de x, de fato, é uma FDP. E notem que a gente não precisou calcular essa integral de menos infinito até mais infinito, pelo fato de a gente já saber como se comporta a nossa FDA apenas pela FDP. Pois, observem que a nossa FDA ela vai ser igual a zero se x for menor do que zero, pois a integral de zero vai ser o próprio número zero, ok? E por fim, a probabilidade de x ser maior do que 10 é bem simples também. Basta a gente observar qual vai ser a regra que vai governar a nossa função se x for maior do que 10. A gente vê que é essa primeira. Para x maior ou igual a zero, a nossa f de x tem esse comportamento. E a gente viu que essa f de x, de fato, é uma FDP. Portanto, a probabilidade de x ser maior do que 10 vai ser igual à integral definida de 10 a mais infinito de 2 exponencial de menos 2x dx. E calculando essa integral bem simples, lembrando de cálculo 1, a gente vê que esse resultado é igual a exponencial de menos 20. Portanto, a probabilidade de x ser maior do que 10 é igual a exponencial de menos 20. Nesse segundo exercício, nós temos uma variável aleatória x que tem uma distribuição dita triangular no intervalo que vai de 0 até 1. E a sua FDP é dada por... A sua FDP vai ser igual a 0 se x for menor do que 0, igual a cx. Se x estiver entre 0 e 1 meio, ela vai ser igual a c vezes 1 menos x. Se x estiver entre 1 meio e 1, ela vai ser igual a 0 se x for menor do que 1. Peço, qual valor deve ter a constante c? Peço depois para vocês fazerem um gráfico de f de x e, por fim, para calcularem essas probabilidades. Notem que para o item A, uma vez que nós temos, de fato, uma FDP, se nós integrarmos essa FDP, percebam, de 0 até 1, o resultado vai ser necessariamente igual à unidade, pelo fato de ser uma propriedade da função de distribuição acumulada. Portanto, a integral de 0 até 1 meio de cx dx, mais a integral de 1 meio até 1 de c vezes 1 menos x dx, isso vai ser necessariamente igual à unidade. E relembrando o cálculo 1, bem simples, a gente chega no resultado que nós temos uma igualdade apenas como função de c e alguns números. Isolando c, nós temos que c tem que ser necessariamente igual a 4 para nós termos uma FDP. Portanto, c vai ser igual a 4. E uma vez que c é igual a 4, fica claro para a gente qual é a cara dessa FDP. Pois, de 0 a 1 meio, a nossa FDP vai ser igual a 4x. De 1 meio a 1, a nossa FDP vai ser igual a 4
menos 4x e 0 se x for menor do que 0 e 0 se x for maior do que 1. Logo, o gráfico da nossa FDP toma um formato triangular no intervalo de 0 a 1, para o qual de 0 a meio é 4x e de meio para 1 é igual a 4 menos 4x. E, por fim, acaba ficando bem simples a gente calcular as probabilidades de x ser menor do que 1 meio, maior do que 1 meio, ou estar entre 1 quarto e 3 quartos. Notem que, como a gente achou que C é igual a 4, a gente tem a cara dessa FDP. Portanto, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 meio é igual a integral definida de 0 a 1 meio de 4x dx. Isso vai ser igual a 1 meio. De outro lado, a probabilidade de x ser maior do que 1 meio é igual à integral definida de 1 meio até 1 de 4 vezes 1 menos x dx, e essa integral bem simples é igual a 1 meio. E por fim, percebam que a probabilidade de x estar entre 1 quarto e 3 quartos é igual a integral definida de 1 quarto até 1 meio de 4x dx, pelo fato de entre 0 e 1 meio, a regra que vai governar a nossa FDP ser 4x, mais a integral definida de 1 meio até 3 quartos de 4 vezes 1 menos x dx. Lembrando que a regra que governa a nossa FDP de meio até 1 vai ser 4 menos 4x. E a soma dessas duas integrais é igual a 3 quartos. E nesse último exercício é pedido para vocês calcularem a esperança e a variância do problema anterior. E nós vimos que procede-se de forma bastante análoga à realizada para variáveis aleatórias discretas. Portanto, a esperança de x é igual à integral definida de x vezes a nossa FDP, lembrando que a nossa FDP de 0 a meio é igual a 4x, portanto, x vezes 4x é igual a 4x ao quadrado, vezes dx, mais a integral de meio até 1 de x vezes f de x, lembrando que f de x de meio até 1 é 4 vezes 1 menos x, e a soma dessas duas integrais é igual a meio. Portanto, a esperança dessa nossa variável aleatória contínua é igual a 1 meio. E calculando a esperança de x ao quadrado para computarmos posteriormente a variância de x, então, a esperança de x ao quadrado, a gente vê que é igual a 7 sobre 24. Portanto, a nossa variância de x, nós sabemos que é a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, que resulta numa cifra igual a 1 sobre 24. Portanto, pessoal, a gente finaliza a nossa discussão de hoje, depois dessas três questões. Na próxima aula, a gente vai introduzir alguns modelos de distribuição de variáveis aleatórias contínuas. Bons estudos e até a próxima.